Falando lá da Já Dilma. em 2015, 2016, participação das ruas, né? Grandes manifestações. Só isso daí que você falou de comunista, eu vi você falando que o PT nunca foi comunista. Não, nunca foi nem de esquerda. É mesmo? Outro dia, O agora, PT nunca... outro dia o Delfim Neto até deu uma entrevista, até voltou a falar isso. Tá falando na prática. Na prática, porque é o seguinte, comunismo... e aí... Depois a gente volta para esse ponto. Claro, desculpa, tá? não, sem problema. Tá. Você precisa socializar os meios de produção. Tá. Socializar os meios de produção é ter a propriedade estatal de todos os setores da economia e tal. Primeira coisa, é condição sine qua non. Você precisa ter partido único. Né? Partido único, você precisa ter toda uma polícia, uma repressão política, uma polícia política, você precisa ter organizações de massa vinculadas diretamente ao Estado, o ateísmo como política de Estado, etc, etc, etc. Né? Você se baseia no que nunca existiu, mas o Stalin inventou marxismo-leninismo, existe o marxismo é uma invenção do Stalin. E aí você tem toda uma construção, um domínio da sociedade pelo aparelho de Estado e tal. E, evidentemente, a acumulação de capital é feita pelo Estado. E ele distribui aquilo. Sim, aí você tem um aparaticho, um aparelho de Estado que acaba se beneficiando, uma espécie que o Lenin chamava de burguesia estatal, né? E que depois que não detém os meios de produção, mas detém autoridade na estrutura de Estado e acaba ficando com os lucros da exploração dos trabalhadores, que acaba também recebendo uma parte desses lucros na expansão do ensino público, das universidades, do ensino técnico. A União Soviética tem uma enorme expansão do ensino técnico, por exemplo. Aqui no Brasil, o governo Lula, nunca os bancos ganharam tanto na vida como no governo Lula. Cadê o comunismo? Capitalismo ao máximo. Aquele capitalismo selvagem, diriam os titãs, né? Capitalismo selvagem. Então, aí você fica pensando assim, mas pera um pouco. Nunca ganharam tanto. Portanto, você tem a propriedade privada dos meios de produção, não a socialização dos meios de produção. A acumulação feita pelos rentistas, especialmente pelo capitalismo financeiro, né? Aqui no Brasil. E por que o PT faz isso? Para ter o apoio dos bancos? Aí que é o problema. É que nós no Brasil estamos, nos últimos anos, e não é de hoje, no sentido europeu, da Europa Ocidental, nós não temos... o PSDB não é social-democracia no sentido clássico europeu, não é social-democracia. O PT não é um partido de esquerda no sentido europeu. Liberal aqui não tem, no sentido europeu inglês, e nem conservadores no sentido inglês e tal. Aqui tem reacionários. Né? Outra coisa, que o reacionário não é liberal nem conservador. Então o Bolsonaro, ele está à direita do Gengis Khan. Ele é uma coisa assim, o cara que quer uma época que não existe mais. Perfeito. A força, isso. Então ele está, portanto, fora disso. Aí, o conservador é o Winston Churchill, por exemplo, né? No caso inglês. Aí você tem os liberais no sentido clássico e tal. E social-democrata, você tem os comunistas. Hoje o comunismo na Europa é muito pequeno, você tem ainda um pouquinho em Portugal, tal, que fazia parte até de uma... Agora você está tendo uma surpresa na eleição chilena, que vai ser bem interessante a eleição chilena no segundo turno, porque é um rapaz muito jovem, tem 35 anos, que é o candidato de esquerda, contra um candidato de extrema-direita, que tem como referência o Pinochet, tal. Vamos ver como é que vai acontecer no segundo turno no Chile. E tem a presença nessa aliança do rapaz, que é muito novo, tal, do Partido Comunista, mas isso quase que desapareceu, os partidos comunistas com o fim da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, então aquilo foi desaparecendo. Então, nesse sentido, o PT é um partido de centro, que algumas vezes tem veleidades mais aí um pouquinho de centro-esquerda, um pouco de centro-direita. Exemplo, Valdemar da Costa Neto foi condenado no processo do Mensalão, na ação penal 470. Ele foi cumprir pena na cadeia. O Valdemar era lulista, porque ele indicou o vice do Lula em 2002 e 2006, José Alencar. José Alencar era do partido do Valdemar, grande Valdemar, chamado Boy de Mogi das Cruzes. O Valdemar dá nó em pingo d'água. Você acha que o Bolsonaro vai enganá-lo agora? Quem tem a chave do cofre é ele. O Valdemar vende a mãe e entrega. Então, então era lulista. Foi condenado na ação penal 470 no Mensalão. Roberto Jefferson, lulista de carteirinha. Nossa, ele tá com quem tá no poder. Então, lulista. Tanto que o Lula disse que gostava tanto do Jefferson que dava um cheque assinado em branco para ele e tal. Eu lembro. Né? Então, e o Jefferson defendeu o Lula no Conselho de Ética em 2005, tal, na Câmara dos Deputados, depois acabou sendo cassado. Então, as alianças que o PT fez foi com toda essa direita aí, o chamado centrão, como é chamado. Né? Aí a Dilma Rousseff, de esquerda que é esquerda. Marcelo Crivella foi ministro de quem?
Não da minha avó, foi ministro da Dilma. Foi ministro da Dilma, da pesca. Marcelo Crivella, que agora o Bolsonaro quis nomeá-lo embaixador na África do Sul, o governo da África do Sul, porque é uma regra diplomática, sim, você manda quem você quer designar, antes de passar até pelo Senado. Primeiro você faz a consulta ao país. Se o país demora para responder, ele não diz não, mas está dizendo não por demorar a responder. 6 meses. Nada, aí retirou a indicação. Foi a maior humilhação que o Brasil passou, né, há mais de 100 anos. Nunca tinha acontecido isso. É uma vergonha. O país disse não. Por quê? A África do Sul não queria o Crivella. Porque a Igreja Universal foi expulsa de Angola. Né? Foi expulsa por quê? De acordo com reportagens até do próprio UOL, num curto espaço de tempo, retirou de Angola 100 milhões de dólares, né? Clandestinamente para a África do Sul, através de carros blindados, e o aviãozinho da África do Sul ia embora para Portugal e levava o dinheiro. De acordo com as autoridades angolanas, o próprio Ministério Público. O Bolsonaro quis evitar essa expulsão, mandou o Mourão para lá. Olha que vergonha! Nós somos um Estado laico, não estamos a serviço de qualquer denominação religiosa. Tem que se meter com isso? Que não tem nada a ver conosco, os nossos interesses nacionais, né? Tem interesse com uma denominação religiosa. Nós não devemos nem defendê-la e nem persegui-la. Claro. Isso a denominação religiosa é uma questão individual, não um problema de Estado. Ele mandou o Mourão. E o governo da África do Sul ficou furioso, porque sabe que o Crivella é da Universal. E colocar como embaixador do Brasil a África do Sul, para nós, é um país muito importante, que é dos BRICS. O S da sigla, então é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O S é da África do Sul. Pô, para um país importantíssimo para nós, você mandar o Marcelo Crivella... Quase que é um insulto. É um insulto. Né? O que aconteceu? Então, e o Marcelo Crivella foi ministro da Dilma Rousseff. Porque em 2002, o Edir Macedo dizia que o demônio tinha barba. Quem tinha barba no segundo turno, Serra, Lula, era o Lula. Em 2006, o demônio não tinha mais barba, né? Aí já não tinha, porque eles já adentraram... Em 2010, apoiou a Dilma, em 2014, apoiou a Dilma. Então, em 2018, resolve apoiar o Bolsonaro. E aí vem falar de religião. Alto lá. Primeiro, nós somos um Estado laico. Religião está aqui, Estado está aqui. Estado não está a serviço de nenhuma denominação religiosa. E tem um motivo para ter essa separação, porque já deu muita merda já deu, no passado. Então, né? E o Brasil, desde 1891, a nossa influência é da Terceira República Francesa, em que separa, fica bem claro, e a República Brasileira separou a Igreja de Estado. E o Estado não persegue e nem beneficia. Esse é um assunto da esfera privada dos indivíduos. E o que acontece? Nos últimos 20 anos, especialmente, está havendo uma mistura absolutamente nociva. A política e a democracia. E pior, está ocorrendo fraudes eleitorais dessa aliança. Por quê? Como assim? É você, pastor. Eu sou político. Aí eu vou te procurar, eu quero voto aí no tal lugar, tal. Aí é um acordo horrível, horroroso, entre o pastor da religião X. Engraçado é o seguinte, tem o pastor, depois tem o bispo, e o apóstolo é só homem. E as mulheres são bispas, né? É? A mulher, eu acho engraçadíssimo. Verdade. O Valdemiro, e assim, eu falo assim, é fantástico, né? Veio aqui o apóstolo Hernandes lá? Não, é o Da comediante, Renascer. o Arnaldo. Apóstolo Arnaldo. Que ele falou que quando completasse 1 milhão no canal dele, ele é comediante. ele zoa isso aí. Ele ia virar semideus? Vice-deus. 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 Porque acima de apóstolo Claro, é vice-deus. Deus tá ali do lado, você bate papo com ele e tal. Ele já deve ter virado, então, vice-deus, né? Pô, Provavelmente. Aliás, assista esse episódio, tá demais. Não, então, eu muitas vezes eu vi alguns, tinha um que também em outra religião, denominação religiosa, colocava saco de estopa para mostrar que era pobre, depois tirou foto na Ferrari, tal. Aí o Valdemiro tinha feijão contra a Covid, lembra? Por R$1.000 você comprava um feijão e corava. E aí, então, o que esses acontece? acordos... Esses acordos são... Eu tenho tantos milhões de isso é fiéis, terrível, isso é terrível. Como se fosse um curral de... Como parece a República Velha, a época do coronelismo, do curral eleitoral. Porque você acaba vendendo, entre aspas, o seu rebanho eleitoralmente para o político X, em troca de benefícios que esse político X vai fazer para você e para a sua denominação religiosa. Quais favores? Por exemplo, não pagar impostos. Os caras não pagam impostos. Agora, o Valdemiro, também de acordo com o que saiu, acho que foi no UOL, na Folha de São Paulo, tem uma dívida com o erário de taxas e impostos de mais de R$100 milhões. O que vai acontecer? O ano que vem tem eleições. É capaz, não vai causar admiração para mim, que eles dêem anistia tributária. Fala assim, não vamos anistiar, tal, não vamos pagar. Sem motivo nenhum. É um absurdo. E tem esse tipo de relação, ela é nociva à religião
e ao Estado. Porque a religião, insisto, é da esfera privada. O Estado representa a todos. A religião recebendo uma parte. E esse tipo de coisa, você macula a base da democracia, que é a independência do cidadão na hora do voto. Exatamente. Você pode votar em quem você quiser. O pastor vai dizer que eu tenho que votar no Paulo ou na Maria? E o pior, muitas vezes ele vende o que ele não tem também, né? Porque ele dá uma ideia que tem um apoio fabuloso, etc. E ele não pode garantir não isso pode daí. garantir. É. Isso. E aí você começa a fazer propaganda política no púlpito. Caramba, Já o vi púlpito isso. não é local, Já vi né? isso. Então, não é possível. Então você tende... E isso tende a acabar.